Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo em mais uma aula de teologia, onde estamos falando de religiões e seitas, segundo o livro, o Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão. E você que ainda não faz parte do nosso curso, eu te convido. Você vai ser imensamente edificado pelo poder da palavra de Deus através dessas aulas de teologia. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de religiões e seitas. Já estamos partindo, para nossas últimas aulas. Essa é a penúltima seita no qual nós vamos tratar, que é a seita do Seichonoye. Seita do Seichonoye. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito desta seita. Só recapitulando, como sempre, religião significa religar e religar com Deus. Então, toda religião ela envolve uma conexão com o Todo-Poderoso. E qual que é o único meio pelo qual nós nos religamos com Deus? Através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. Então, toda religião que não tem Jesus como centro e a palavra de Deus, que é a revelação de Cristo Jesus como regra de fé, como guia, como direcionadora, não é uma religião, ou uma falsa religião, ou mesmo uma seita, ok? Porque a verdadeira religião é aquela que tem Jesus como centro e a Bíblia Sagrada como a regra de fé. Amém? Bom, e hoje nós vamos falar a respeito de uma seita, que é o Seichonoye. Vamos falar resumidamente, é claro, a respeito dessa seita e o seu principal conceito, ok? Fique conosco até o final desse livro, no final desse vídeo, porque você vai aprender algo interessante a respeito desta seita. Vamos lá. Essa seita foi fundada por um homem chamado Mashahara Taniguchi. Mashahara Taniguchi, fundou essa seita por volta do ano 1932. E ele, depois de várias experiências espirituais, depois de ter participado de várias religiões, ele chegou à conclusão, não à conclusão, mas ele teve uma revelação. Que revelação é essa? Que todas as religiões estão certas, porém todas as religiões estão incompletas. Certas, porém incompletas. Todas as religiões é como se fosse uma flecha apontada para um alvo. E este alvo é o Seichonoye. Todas as religiões estão certas, porém incompletas. Em outras palavras, ele afirma que todas as religiões apresentam o mesmo Deus. Um Deus que é manifestado de várias formas diferentes, porém um só Deus. E este Deus, segundo essa seita, Seichonoye, ele é conhecido como Amenomi Nakamushi. Amenomi Nakamushi é o nome do Deus da seita Seichonoye. E ele apresenta que todas as seitas apenas preparou as pessoas, preparou os seus adeptos para a verdadeira e única religião, que é o Seichonoye. Essa é a crença pregada a respeito deles, Bom, lá esse homem Taniguchi, Masaharu Taniguchi, ele escreveu mais de 300 livros e publicou, ok? Porém, 40 livros que ele escreveu são os mais importantes. Esses 40 livros são considerados a doutrina da religião ou da seita Seichonoye. Foi fundada, como eu já disse, no ano 1932, e a principal crença a respeito, e vamos trabalhar em cima disso de forma rápida, a principal crença a respeito do Seichonoye é o fato de que tudo que nós vivemos é uma simples ilusão criada pela nossa mente. Tudo que nós vivemos é uma ilusão criada pela nossa mente. Você vai entender como é que isso funciona. Quer ver? Um exemplo claro dessa ilusão criada na nossa mente é que Taniguchi, quando ele era mais jovem, ele pensou ter contraído uma doença e ele pensou ter passado essa doença para uma jovem, uma namorada dele em sua juventude. E foi quando ele, por ter pensado nisso, ele perdeu, ele ficou insônia, ele não dormia direito, ele ficava doente, ele sofria por conta disso. Porém, depois que ele conheceu o segredo do mundo, depois que ele conheceu esse Deus pregado pelo Seichonoye e essa doutrina pregada pelo Seichonoye, que ele mesmo criou, ele chegou à conclusão que tudo não passava de uma simples ilusão da mente. Se você acreditar veemente que você não está doente, se você acreditar firmemente
que você não fez o que acha que você fez, você simplesmente será livre daquilo. E foi isso que ele fez, né? Ele acreditou firmemente que não estava doente, acreditou firmemente que não tinha passado doença para aquela moça, para uma jovem, e quando todas as suas doenças foram curadas, e a partir daquele momento ele teve saúde, a partir daquele momento ele voltou a dormir bem, ele voltou a viver bem. Por quê? Porque ele acreditou firmemente que tudo aquilo não passava de uma simples ilusão da mente. E esta é a crença principal do Seichonoye, ok? E eles pregam não a respeito de um paraíso, mas o paraíso pregado por eles é um paraíso que será aqui na Terra, ok? E eles trabalham para que esse paraíso chegue de forma mais rápida possível. Como, né? Em algumas organizações, alguns grupos, eles se abstêm de comidas agrotóxicas. Muito poucas pessoas do Seichonoye usam automóveis, né, que produzem aqueles gases que faz contaminação no planeta Terra. Quanto menos contaminação, mais próximo do paraíso você estará, ok? Enfim, eles pregam a respeito do paraíso terrestre, fazendo o bem por meio de boas obras, né? A salvação por meio de boas obras. E a salvação pregada por eles é da seguinte forma: se você acreditar veemente, né, na sua salvação, você será salvo. Que salvação é essa? A salvação, assim como o cristianismo, de morar com o Deus deles, de morar com Cristo no céu? Não. A salvação delas, a salvação pregada por eles, é uma vida plena, saudável, próspera, com dinheiro, com paz, né? E como é que você alcança essa salvação? Por meio da sua mente. Se você acreditar firmemente que você é uma pessoa próspera, será próspero. Se você acreditar firmemente que é uma pessoa saudável, você será saudável e será livre de toda e qualquer doença. Bom, só algumas crenças primordiais a respeito deles. Por exemplo, a respeito do céu, né? Eu disse que o reino dos céus, para eles, vai ser terrestre, sem doenças, sem pobreza, sem males, sem iniquidade. O pecado pregado por eles também, tá? Esse pecado que nós acreditamos que existe, obviamente, e que veio ao mundo por meio da desobediência de Adão, eles acreditam que simplesmente é algo criado pela mente humana. Se você acreditar que o pecado existe, o pecado existirá. Porém, se você acreditar que o pecado não existe, o pecado não existirá, porque não passa de uma simples ilusão da sua própria mente. Esta é uma crença pregada pelo Seichonoye. Outro ponto a respeito do karma. Por exemplo, né, tudo que você está vivendo nessa vida passada é consequência da sua vida anterior, né? Eles acreditam no karma, assim como a sociedade espírita, e eles acreditam na reencarnação. A pessoa vai reencarnando até ela aprender a fazer o bem, até ela aprender a evoluir sua mente ao ponto de viver no reino dos céus na Terra, né? Viver um paraíso terrestre, ok? Bom, basicamente estas são as crenças pregadas pelo Seichonoye, e nós sabemos que tudo isso não passa de crenças preditidas e pregadas por seitas, porque a verdadeira religião é aquela que prega as verdades bíblicas. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima aula em nome de Jesus.